Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 23º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. E eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre a liquidez corrente e nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa a dívida bruta sobre patrimônio líquido. A dívida bruta sobre patrimônio líquido é um indicador de endividamento e alavancagem de uma empresa. E é muito importante descobrir qual é o nível de dívida que uma empresa tem, porque uma empresa muito endividada normalmente tem dificuldades para investir nela mesma e tende a sofrer muito em períodos de crise. E investir em empresas assim, sem conhecimento, pode fazer você perder muito dinheiro. Bom, para entender esse indicador, eu vou falar primeiro só referente à dívida bruta, o que ela é de fato. A dívida bruta é a soma das dívidas de curto e longo prazo da empresa. Porém, contabilmente, dívidas são somente empréstimos e financiamentos. Então, a dívida bruta é a soma de todo o dinheiro que uma empresa está devendo só referente a empréstimos e financiamentos, ok? Dívidas com fornecedores, despesas com o salário dos funcionários, impostos a recolher. Essas contas a pagar contabilmente são chamadas de obrigações. As obrigações fazem parte dos passivos das empresas. E os passivos estão diretamente ligados ao patrimônio líquido de uma empresa, que é outro fator do indicador fundamentalista tema desse vídeo. O patrimônio líquido é o resultado dos ativos da empresa menos os passivos que ela tem. Os ativos são todos os bens e direitos que a empresa tem e que podem ser convertidos em dinheiro. E os passivos são todas as contas a pagar que a empresa tem. Ou seja, se a empresa vender tudo o que ela tem hoje, terrenos, máquinas, prédios, veículos, resgatar todas as aplicações financeiras que tem e pegar todo o dinheiro que ela tem para receber dos clientes que compraram a prazo, quantos reais ela teria em dinheiro vivo hoje, em saldo em conta? Isso são os ativos. É tudo o que ela tem que pode ser convertido em dinheiro. Mas ela não precisa sair vendendo tudo para saber quantos milhões de reais ela tem de ativos. Não, são feitas avaliações dos bens que ela possui. Enquanto que o passivo é tudo o que ela deve, tudo mesmo, inclusive as dívidas de empréstimos e financiamentos. Então, para que fique claro, a dívida bruta são os empréstimos e financiamentos. E os passivos são a dívida bruta mais todas as obrigações, que são essas contas a pagar que eu mencionei antes. Dívidas com fornecedores, despesas com salário dos funcionários, impostos a recolher e entre outras obrigações. Então, o patrimônio líquido leva em consideração tudo o que a empresa possui de valor e desconta tudo o que ela tem que pagar. E o saldo dessa conta é o quanto a empresa vale em patrimônio. Por isso chama-se patrimônio líquido. Uma empresa pode ser vendida por mais do que ela vale em patrimônio. Isso é normal. Isso é o que mais acontece. Mas a importância de saber quanto ela vale em patrimônio diz muito. O patrimônio é o que realmente pertence aos seus acionistas, aos donos da empresa. O mínimo que se espera é que o patrimônio líquido de uma empresa seja um valor positivo, que ela tenha mais bens e direitos do que obrigações e dívidas a pagar. Mas está cheio de empresas aí na bolsa com patrimônio líquido negativo. E empresas nessa situação são arriscadas demais para se investir. Se você quiser saber mais sobre análise de patrimônio líquido, assista a aula 4 desse curso. Vou deixar aqui nos cards. Bom, vocês viram que para formar o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido é um monte de somas e subtrações. Mas não se preocupe com isso, porque você não vai precisar fazer essas contas. Nos balanços das empresas, já está informado o valor final que totaliza a dívida bruta e o patrimônio líquido. E nos sites dos indicadores fundamentalistas, também já está tudo calculado. E saibam que é comum que empresas tenham endividamento. Todas da bolsa têm. Mas até onde isso é seguro? É outro ponto que eu também vou explicar para vocês ainda nesse vídeo. Você acha que você seria capaz de ganhar mais dinheiro se soubesse falar inglês? Se a resposta for sim, então não perca tempo, confira o primeiro link na descrição,
Você vai conhecer um curso de inglês completo e sem longas e caras mensalidades. E o melhor é que você ainda tem 7 dias para testar, conhecer o curso e se não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Aproveite, porque o melhor investimento é investir em você. Agora vamos falar dos valores ideais para o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. Normalmente, livros sobre investimentos, sobre ações, são as fontes que eu uso para trazer as informações sobre quais os valores ideais para os indicadores fundamentalistas. Mas em relação a esse indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido, não encontrei em nenhum livro. Então, vou considerar aqui o que os analistas falam sobre esse indicador. Os analistas de investimento sugerem que o ideal é que as empresas tenham no máximo 50% de dívida em relação ao seu patrimônio. Ou seja, isso seria o mesmo que 0,50 para o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. Acima desse valor, as empresas já estariam se arriscando demais em acúmulo de dívidas. Acima de 1, por exemplo, significa que a empresa tem mais dívidas do que patrimônio líquido. E abaixo de 0,50, mais tranquila a empresa está financeiramente, exceto se o valor for negativo. Aí o problema é maior, porque se está negativo, só é um motivo. O patrimônio líquido da empresa está negativo. E isso não é nada bom. Significa que a empresa tem mais passivos do que ativos. Significa que ela tem mais dívidas e obrigações a pagar do que bens e direitos a receber. Ou seja, uma empresa assim está no caminho da falência. Bom, em alguns setores pode sim ser mais comum as empresas estarem com esse indicador acima de 0,50. Aí cabe a você comparar com as concorrentes dela para tirar a conclusão se a empresa que você está analisando é uma das mais endividadas do setor ou uma das menos endividadas. Quanto menos dívida, melhor. E para quem ainda não entendeu esse indicador, eu vou explicar de mais uma maneira e acho que vai facilitar ainda mais o entendimento. Esse indicador de dívida bruta sobre patrimônio líquido nos diz bem assim: para cada R$ 1 de patrimônio líquido que a empresa tem, quantos reais em dívida bruta a empresa possui? É isso. No caso aqui da WEG, ela possui 21 centavos de dívida bruta para cada R$ 1 de patrimônio líquido que ela possui. Acho que eu estou conseguindo deixar tudo bem claro até aqui. Se sim, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar assim como eu tô te ajudando, sem cobrar nem R$ 1 por todo esse conteúdo aqui. Agora eu vou pegar o balanço patrimonial da WEG para mostrar para quem está chegando agora aqui no canal de onde que os sites de indicadores fundamentalistas pegam essas informações aqui, ok? A fonte oficial para encontrar o balanço da empresa é o próprio site de RI da empresa. Todas as empresas da Bolsa têm a obrigação de ter um site de RI. Bom, já que dentro do site de RI da WEG, basta ir no menu Informações Financeiras e clicar em Central de Resultados. O balanço está dentro do PDF de Release Resultados. O último dado divulgado foi do segundo trimestre de 2022, então é esse que vamos abrir. Eu já verifiquei aqui antes e vi que no PDF da WEG o balanço patrimonial está na página 12, mas basta você apertar Ctrl F e digitar balanço na aba de pesquisa, que vai achar com facilidade também no PDF de qualquer empresa, ok? Bom, vocês lembram o que é dívida bruta, né? São as dívidas que a empresa tem com empréstimos e financiamentos, no curto e no longo prazo. E essas informações estão aqui, nos passivos, como podem ver. No passivo circulante é o curto prazo. Podemos colocar esse valor na calculadora. E no passivo não circulante é o longo prazo. Então a gente soma esses dois valores para descobrir a dívida bruta da empresa, que nesse caso é 2.853.828.000 reais. Comparando com o site Fundamentos, percebemos que o valor bate corretamente. Aqui apenas tem um arredondamento desse valor por parte do Fundamentos, mas esse arredondamento é tão pouco que não influencia no resultado do indicador. Só uma observação: tem empresas que também têm dívidas com debêntures. Se você olhar o balanço de uma empresa
e tiver dentro dos passivos uma linha com o nome debentures, tem que somar esse valor junto com os empréstimos e financiamentos, para aí totalizar a dívida bruta dela. Mas no caso da VEG, ela não tem dívidas com debentures, então a gente não soma nada. Agora vamos pegar o patrimônio líquido. Nesse PDF que abrimos já tem o valor do patrimônio líquido da empresa, está aqui. Vamos comparar com o site Fundamentos para ver se bate o valor? E está aí, 13 bilhões, 413 milhões e 944 mil. Aqui também o site Fundamentos arredondou o valor, mas o número é tão grande que esse arredondamento não faz diferença no resultado do indicador. Então, na prática, você aprendeu de onde surge o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. E se realmente entendeu o que já foi explicado até aqui, já sabe que o valor ideal para esse indicador é entre 0 e 0,50, mas podendo ter exceções em alguns setores. Como que você avalia essas exceções? Comparando as empresas do mesmo setor. Caso todas estejam, por exemplo, acima de 1, é porque provavelmente nesse setor as empresas trabalham muito mais alavancadas, pegam muito mais empréstimos e financiamentos para investir no negócio do que empresas de outros setores. Então, em alguns setores pode sim ser normal esse indicador estar acima de 1, mas de qualquer forma, acima de 1, elas estão trabalhando com mais dívida do que patrimônio líquido. Ou seja, é um investimento mais arriscado. Se você for um investidor mais conservador, talvez ações assim não sejam tão interessantes para você investir. Mas aí é com você. Você analisa e decide se investe ou não. Mas também não dá para sair por aí só procurando empresas com o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido abaixo de 0,50. Esse não pode ser seu único parâmetro para escolher ações. Você tem que analisar todos os indicadores para saber se uma ação é boa ou não para se investir. Não escolha uma ação só porque ela tem uma dívida bruta sobre patrimônio líquido baixa, ok? E é claro que existem investidores que gostam de investir em empresas que apresentam péssimos resultados, com a dívida bruta sobre patrimônio líquido muito acima da média do setor, ou até negativa, na expectativa de que a empresa reverta a situação e se torne uma boa empresa. Se isso realmente acontecer, o preço da ação tende a disparar. Mas eu particularmente não gosto de empresas assim, são muito arriscadas, pois estão ali perto da falência, e também não recomendo essas empresas para ninguém. Se você é iniciante então, sugiro que fique longe. E se você tem interesse em estudar a fundo o mercado de ações e aprender a investir melhor o seu dinheiro, além dos vídeos aqui, no site do canal tem uma lista de livros que eu recomendo e que vão te ajudar muito. Não só a investir, mas em como ganhar mais, como economizar mais e como gastar o dinheiro de maneira mais inteligente. Deem uma olhada aqui nessa lista. E clicando na capa do livro, você será redirecionado para o melhor preço na Amazon. Bom, outro ponto importantíssimo que você precisa saber, se você está começando a investir em ações agora, preste mais atenção ainda, independente do indicador, mesmo que a dívida bruta sobre patrimônio líquido esteja abaixo de 0,50, 0,40, 0,30, ou mesmo que todos os indicadores estejam nos seus valores ideais, não significa que a ação vai se valorizar nos próximos dias ou meses. Nenhum indicador garante a valorização de uma ação, nenhum mesmo. A importância de analisar a dívida bruta sobre patrimônio líquido e os outros indicadores está primeiramente em saber onde você coloca o seu dinheiro e empresas com bons fundamentos tendem a serem as mais seguras para se investir e quase sempre também trazem os melhores retornos a longo prazo, ok? Bom, continuando na nossa planilha, tem mais detalhes que vocês precisam saber sobre o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. Os ensinamentos ainda não acabaram. Certo, simulando o comportamento do indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido, se no próximo resultado que a empresa divulgar, a dívida bruta da empresa aumentar proporcionalmente mais que o patrimônio líquido, o indicador aumenta também. Já se a dívida bruta de uma empresa aumentar proporcionalmente menos do que o patrimônio líquido, o indicador cai. Se a dívida bruta cair proporcionalmente mais que o patrimônio líquido, o indicador cai junto também. E se for o contrário, se o patrimônio líquido cair proporcionalmente mais que a dívida bruta, o indicador sobe.
Agora você já sabe analisar a dívida bruta sobre patrimônio líquido. Mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se uma empresa é boa ou não. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria que você conhecesse o simulador de investimento que eu desenvolvi. Ele é totalmente gratuito e pode te ajudar a descobrir o quanto de dinheiro você terá no futuro. Eu fiz um vídeo também explicando como usar esse simulador. Vou deixar o link na descrição e aqui nos cards. Confere lá porque será muito útil para você. Esse vídeo termina por aqui. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp sobre investimentos e com as pessoas que você sabe que investe. O meu objetivo nesse vídeo era fazer você aprender a analisar a dívida bruta sobre patrimônio líquido de uma empresa. No próximo vídeo vou ensinar sobre o giro ativos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.